Dando continuidade aqui então, eu tinha criado o banco de dados do nosso sistema comercial. Eu estou aqui com a documentação aberta, até inseri um item novo, que é a primeira parte que a gente vai colocar aí no software. Olha lá, eu inseri esse item 8. Para acesso ao sistema, será necessário criar um controle de usuário com senha. Para isso, serão utilizados os campos usuário e senha criados na tabela de funcionários, aqueles dois campos que a gente inseriu lá, usuário e senha na tabela de funcionários aqui em cima. Beleza, já tem até o item 9 aqui, se for aparecendo coisas novas, eu vou adicionando. Depois eu adiciono aqui uma explicação desse prazo médio de entrega, essas coisinhas a gente vai colocando aqui na documentação, é interessante. Essa documentação, pessoal, não estou seguindo padrão nenhum, eu criei apenas uma itemização aqui, viu? Tem formas de se fazer isso aí. Então vamos lá. Voltando aqui no Windows, estou aqui com o nosso banco criado, as tabelas aqui criadas. Vamos lá para o Lazarus. Então, a primeira coisa, criei um projeto aqui em branco. Estou aqui num projetinho vazio. Essa aqui vai ser minha tela principal. Já vou deixar o tamanho maior aqui. Não sei se vou mostrar essa tela maximizada, depois a gente define isso também. Vou criar o maior tamanho que eu consigo aqui nessa resolução. Mas qualquer coisa eu ponho ela maximizada. Primeira coisa que eu sempre faço é salvar o projeto. Então, vou aqui salvar tudo. Vou criar aqui nessa pasta de documentos mesmo. Sistema comercial. Nome do meu projeto, sistema comercial. E o nome da minha primeira tela, eu vou pôr principal. Ok, criada a minha primeira tela, salvo lá meu projeto, criada a minha primeira tela, eu vou alterar o caption desse formulário. Vou aqui sistema comercial, depois a gente vê como é que vai ficar isso. Já aparecendo no topo. O nome da minha variável do formulário principal vai ser frm principal. Eu costumo utilizar sempre a unit, que é esse arquivo que eu salvei antes, como principal. Eu ponho o nome da variável dentro do sistema, eu coloco o frm e o mesmo nome que eu coloquei na unit. Isso é fácil para a gente mapear depois essa questão dos arquivos e o que está no código. Beleza, então mas o meu primeiro objetivo aqui é criar o login. Então para criar esse login, a minha ideia é criar uma nova tela, uma telinha que vai aparecer como modal. Uma tela modal é uma tela que não permite que você clique em outros lugares. Aqui no próprio Lazarus eu consigo um exemplo desse. Por exemplo, se eu entrar aqui em uma configuração, eu cliquei em opções aqui do Lazarus. Se eu tentar clicar atrás, o Lazarus não me deixa, enquanto eu não dar OK ou cancelar essa janela aqui. Isso é uma janela modal. Então eu vou fazer meu usuário e senha com uma janela modal. Então, a primeira coisa, criar um formulário novo. Criei aqui um novo formulário. O usuário e senha pode ser um formulário pequenininho mesmo. Vou colocar o caption dele aqui. Login. O formulário vai ser frm login. Vou mandar salvar novamente e vou salvar esse formulário como login. Beleza? Está salvo o formulário. Vou inserir dois labels e dois campos edit. Alinhar eles aqui. Aumentar o tamanho. Deixa eu jogar a distância aqui mais ou menos. Eu já digitar o que vai nesses dois aqui. Ó. Nesse primeiro label vai ser usuário. No segundo label vai ser senha. O usuário, o acento saiu errado. Aqui eu vou ter um certo problema com esse acento aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Eu vou deixar sem acento, isso não faz diferença no momento. Então, ok. Alinhei mais ou menos aqui a distância. Vou aumentar esse campo aqui também. Não está pegando o tamanho correto. Ó, o Lazarus não está traçando essa linha aqui no final. Então, Shift e seta. Ó.
fui diminuindo com Shift e seta, cheguei aqui no mesmo tamanho. Então, vou tirar aqui o texto desses dois edits, propriedade text, vou deixar em branco. Ok, e vou pôr um botão aqui, aí eu vou colocar um bit btn que dá pra gente associar uma imagem, fica uma coisa mais legal. Coloquei um bit btn, e aqui na parte de baixo eu costumo colocar um cadastro. Não vou colocar isso aqui por enquanto não. Então esse bit btn, eu vou pôr o caption dele, entrar. E o name btn entrar. Vocês viram que no label eu não mudei o name. Eu não vou utilizar esses labels aqui no meu código, então eu prefiro nem mexer com esse name não. Já os edits eu preciso, vou usar eles no código. Então eu vou pôr aqui edt usuário e a senha eu vou pôr edt senha. Então ficou aqui, ó, aqui do lado esquerdo aqui, ó, eu tenho o nome do meu formulário, o nome do edit e o nome do botão. Ok, perfeito até aqui. Esse campo de senha, ele não pode aparecer a senha. Aí tem uma propriedadezinha aqui, ó, que é o password char. Eu vou mudar ele e colocar o asterisco aqui. Aí com isso aparece asterisco quando o usuário digita a senha. Ok, então o que é a ideia? Vai ser digitado aqui um usuário, uma senha. Quando eu clicar em entrar, eu vou fazer um select lá no meu cadastro de funcionários e verificar se existe algum funcionário que tenha o campo usuário e senha igual ao que foi digitado aqui. Se isso existir, vai estar ok. Como esse formulário de login não vai ficar aberto o tempo todo no meu sistema, a minha conexão com o banco de dados vai ser lá no meu formulário principal. Então eu vou voltar aqui no meu formulário principal e vou inserir aqui, ó, eu vou usar os Zeus Access, já tem aí uma videoaula que ensina a instalação dos Zeus. Vou usar o componente aqui de conexão, o ZConnection. Meu banco de dados, ele se chama controle comercial. Poderia ter posto sistema comercial também, para ficar o mesmo nome. Posso até mudar isso aqui. Alter esquema. Deixa eu ver se ele me deixa fazer isso, não deixa. Não, mas tudo bem, isso aqui não vai... Tem como fazer isso via código SQL, mas não vou me preocupar com isso agora não. Então, vamos lá, controle comercial. Controle comercial. Aí aqui não tem aquele passo que a gente tinha feito com a DBC. Nesse caso aqui não tem aquele passo de criar a conexão ao DBC. Eu vou conectar direto com o banco de dados. A vantagem de estar utilizando o componente Zeus, uma das principais vantagens é essa, ele conecta direto com o banco, ele tem mais performance do que o ADBC e é uma configuração a menos que você tem que fazer quando vai instalar o sistema do cliente. Se você utilizar o ADBC, você tem que chegar no cliente e fazer a configuração do ADBC também. Então eu vou chamar aqui de conexão. O meu password lá no MySQL é root. Então vou colocar aqui root. A porta padrão do MySQL. O protocolo. Isso aqui costuma dar problema, não lembro se eu testei já nessa máquina do Windows aqui, mas o MySQL 5, MySQL D5, MySQL 5 funciona, normalmente funciona. Então vamos testar aqui. Usuário root também. Teoricamente, com essa configuração, ele já tem que funcionar se ele não der erro na variável libmysql. Então vamos mandar ele conectar aqui. Beleza, não conectou. Quando dá erro na variável libmysql, o ideal, na verdade, o que é necessário na maioria das vezes, é apenas vir aqui em arquivo de programas, MySQL, vou lá no MySQL Server, na pasta lib, copio a libmysql e colo ela dentro da pasta System32 aqui do Windows. Normalmente fazendo isso já funciona. Então, quando conseguir conectar,
Não preciso do transaction, que tem lá na conexão via ODBC, que usa aqui os componentes do SQLDB. Aqui eu já vou direto na query, mas a minha query não vai ser aqui na tela principal, a minha query vai ser lá no meu formulário de login. Então, abri aqui o formulário de login, vou inserir um componente query. Aí eu tenho read-only query e query. A ideia eu acredito que o componente read-only query ele é menos complexo do que o componente query, porque esse componente só vai ler o banco de dados. Esse aqui não, ele vai ler e tem a possibilidade de gravar também. Vamos fazer esse teste aqui agora. Não me lembro ao certo como é que funciona o read-only query, mas eu vou utilizar ele nesse caso aqui, que nesse caso eu não vou fazer gravação nenhuma no banco de dados, a não ser que eu queira fazer posteriormente um log de toda vez que um usuário se conecta, que hora que ele conectou, que hora que ele desconectou, poderia até utilizar uma query normal. Mas vamos fazer o teste com a read-only query já para tirar essa dúvida aí. Quem vai ser a minha conexão? A minha conexão é a conexão que está na tela principal. Nesse caso, eu tenho que utilizar o Alt F11. Vamos ver se dá certo isso aqui. Não dá, porque eu estou com o teclado aqui do MacBook. Mas aí eu vou ter que vir dessa forma aqui, ó. Vamos ver onde que está esse atalho Alt F11 aqui. Aqui, ó. Adicionar unidade à seleção use. Alt mais F11. Aí eu vou adicionar aqui o principal. Ok, já adicionou aqui, o principal apareceu aqui. Voltando para a tela, agora a propriedade connection aqui, ó, basta eu associar a minha conexão principal. Esse data source, pessoal, costuma acontecer muita dúvida, eu só uso esse data source aqui quando eu tenho um formulário master detalhe, como é o exemplo lá do compras e itens de compras. Quando eu estiver fazendo a query de itens de compras, eu vou usar esse data source. Fora isso, todas as outras queries vão estar com essa propriedade aqui em branco. O nome dessa query, vou chamar de QRY login. E a propriedade SQL dessa query vai ser select usuário, vírgula senha, from funcionários. Aí aqui eu vou fazer um filtro, onde, que é o where, o meu nome de usuário é igual a 2 pontos, aqui, 2 pontos, um parâmetro que se chama usuário, end, a minha senha é igual a um parâmetro que se chama senha. Então eu vou passar esses dois parâmetros aqui quando for executada a abertura dessa query. Aí eu vou passar para esses dois parâmetros exatamente o que o usuário tiver digitado nos dois campos. Se a query retornar algum registro, significa que existe. Que a ideia é que não existam também usuários e senhas iguais. É uma coisa que eu tenho que corrigir lá no banco, que eu tenho que criar uma restrição. Esse campo tem que ser único. Apesar dele não ser chave, ele tem que ser único. Ativei a query. Ele está falando que não existe a tabela funcionários. É TBL funcionário. Esses padrõezinhos no começo dá esse tipo de problema mesmo. Mas a partir do momento que a gente for ambientando com o padrão que foi criado, não dá mais esse tipo de erro. Tabela TBL funcionário ou funcionários? Funcionário, não tem o S no final. Ok. Com isso a query abriu. Certo? Mas essa query, normalmente ela vai ficar fechada. Eu vou, depois que eu... Espera que eu tenho que explicar isso aqui. Depois que eu clicar em entrar, quando eu clicar em entrar que eu vou abrir essa query. Vou adicionar esses dois campos aqui para fazer a verificação deles, caso seja necessário. Acredito que nem isso vai ser.
criei os dois campos aqui, eles viram variáveis, ó, login usuário, login senha. Os parâmetros, eles aparecem aqui, ó, dois parâmetros. A partir do momento que eu criei dois parâmetros, eles aparecem aqui, usuários e senha. Beleza, agora o código do botão entrar. Criei a query, criei os campos, apareceram os parâmetros, duplo clique no botão entrar. O que eu vou fazer? Primeira coisa, nem sempre eu sei se essa query vai estar fechada. Então, caso essa query esteja aberta, eu preciso fechá-la. Então, normalmente ali eu posso manualmente ir lá, clicar e pedir para ela ficar fechada, mas pode ser que em um determinado momento eu esqueça essa query aberta. Então, para garantir que isso não vai me gerar problema, eu vou fazer um if aqui, if qry. O Ctrl espaço aqui também é complicado. Deu certo. qry login ponto active, se ela estiver aberta, qry login ponto close. Ok. Aí eu faço a abertura da query, qry login. Opa, eu pus um ponto aqui, qry login ponto open. Beleza, abri a query e vou fazer uma verificação. If qry login ponto record count maior que 0, then show message. Vou dar um show message aqui. Vou dar uma mensagem aqui, entre aspas, seja bem-vindo. E vou fechar, deixa eu pôr um beguinho aqui que eu vou ter mais de um comando. Aqui tem algumas teclas que não tem, o end que não tem. Begin, frm login, ponto, close. Ok. O end já apareceu aqui. Aí eu tenho um else. O else, eu vou dar um show message. Escrever usuário. Ficou sem acento. Depois eu vejo como é que é o acento nesse teclado aqui. Eu tento adicionar esse teclado no Windows. Usuário ou senha inválidos. Então, se eu retornar alguma coisa quando abrir a query, seja bem-vindo, fecho o formulário de login, o que consequentemente me dá acesso ao meu formulário principal. Se não, usuário ou senha inválidos. Salvar, falta só uma coisa. Quando eu der o open aqui, ó, abrir a query de login, eu preciso passar os parâmetros, que é o que está digitado nos dois campos da minha tela de login. Então, eu vou vir aqui na minha query e tem os eventos dela aqui, o evento before open. Nesse evento before open, eu vou pôr aqui, ó, qry login ponto param by name, usuário ponto as string, recebe edt usuário ponto text, qry login ponto param by name, senha ponto as string, que são dois parâmetros de texto, né, ou dois campos de texto, edt senha ponto text. Beleza, quando abrir a query, vai receber os parâmetros. Só um segundo.
Continuando aqui então, pessoal, quando eu abrir a minha query de login, serão passados os dois parâmetros, os dois textos que estão digitados lá nos campos, e isso só vai retornar alguma coisa se existir algum funcionário cadastrado com esse usuário e senha, certo? Tudo salvo aqui. Falta uma coisinha que é cadastrar um funcionário lá de teste, para a gente conseguir fazer esse teste, né? Vamos abrir aqui a minha tabela de funcionário, código automático, vou cadastrar o usuário João aqui. João, X, 1, 2, 3, data de nascimento, e a barra aqui, acho que é a barra no Windows. Um pouco complicado isso aqui. Tá, vamos deixar sem data de nascimento. Ou então posso pôr com menos, né? Que a data de nascimento aqui no MySQL tem que ser de trás para frente com menos. O menos é aqui. Então eu vou pôr aqui 1990 menos 10 menos 10. É até bom para testar isso aqui. CPF um número qualquer. RG um número qualquer. Telefone um número qualquer. E-mail joão@gmail.com. Usuário. Isso aqui que me interessa nesse momento. João, senha 1, 2, 3. Ok, aplicar. Beleza, tá salvo aí o João. Voltando lá no meu sisteminha, mando executar. Tá bem mais rápido que o meu computador antigo, né? Tá bem mais tranquilo de fazer essas videoaulas. Eu preciso disponibilizar os códigos fontes e as apostilas que eu utilizei lá nas outras videoaulas. Eu tinha falado que ia fazer isso via GitHub, mas eu vou fazer via ForShared. Eu já tenho a conta lá direitinho, já vou criar isso lá. Beleza, abriu. Parece que não aconteceu nada, mas ele abriu aqui a tela principal. Ficou faltando um detalhe, chamar, quando eu abrir o meu formulário principal, chamar minha tela de login no formato modal, que eu tinha comentado com vocês. Então vamos fazer algumas alteraçõezinhas aqui, ó. Na minha tela principal, a primeira coisa que eu quero mudar é que eu não quero que ela apareça na mesma posição que eu desenvolvi. Aí eu vou vir aqui, ó, PL Designer, e vou pôr Center Screen. Minha tela principal eu quero que apareça no meio da tela. E no evento, um show, que é quando eu mostrar o formulário principal, eu vou chamar frm login. Não enxergo o login aqui ainda. Eu vou vir aqui e adicionar ao uses o meu login. Aí agora veio ponto show modal. Isso aqui, com isso eu não vou conseguir acessar a tela principal antes de fazer o login. Vamos executar agora. Deu um erro aqui. Assim, quando eu chamo uma tela dentro da outra, costuma dar esse erro aqui, da referência circular. Aí eu tenho que mudar, eu vou tirar o principal daqui, ó. Aí tem uma cláusula uses que é aqui embaixo. Depois do implementation aqui, ó, eu crio um uses aqui, ó. Uses principal. E resolve o meu problema. Quando eu tenho no uses superior uma tela chamando uma e a outra chamando de volta, dá referência circular. Agora passou. Executou o sistema, aparece a minha tela de login. Deixa eu até minimizar o Lazarus aqui. Opa. Eu acho que eu minimizei a máquina virtual. Só um minuto. Eu queria minimizar o Lazarus. Minimizei aqui. Não aparece, nem chegou a aparecer minha tela principal. Se eu tento clicar fora, eu estou clicando na verdade no Windows, não é no meu sistema, eu não consigo clicar no meu sistema. Vamos lá. João,
senha 123. Entrar. Seja bem-vindo. E acessou meu sistema. Eu preciso fazer o teste do erro. Tem que dar erro seu. É aqui que eu já tive problema com isso em outras execuções. Vamos ver se agora vai dar certo. Se eu colocar qualquer coisa aqui, entrar usuário sem inválidos. Então tá funcionando direitinho. Se eu pôr João e manter a senha errada, usuário sem inválidos. Só vai passar com o João 123. Seja bem-vindo. Funcionou certinho. Está carregando meu sisteminha. Ok? Então, por enquanto, essa primeira parte, só até aqui. Ok? Aqui, ó, costuma-se fazer o seguinte. Quando eu tento, eu já vou adiantar uma coisinha que a gente vai ver nessas videoaulas do sistema comercial, que é tratamento de erros. Quando eu tento acessar propriedades ou funções de uma classe, costuma-se, se a classe não estiver instanciada, pode gerar uma exceção, pode dar algum erro. Então, o ideal nesses tipos de estrutura aqui é fazer tratamento de erro. Então, ó, onde eu fiz aqui, toda essa área aqui onde eu acessei a minha query, pode gerar uma exceção por algum motivo. Se eu deletar essa query lá, ou então se der algum problema, né, nessa query, por causa do componente Zeus, alguma coisa assim, pode gerar uma exceção no meu sistema. Eu posso tratar essas exceções. Então eu vou vir aqui, ó, eu uso o comando try, vou colocar todo mundo aqui dentro desse try. E o try ele tem duas opções. Eu tenho o finally, que é o padrão aqui, e tenho o except. O except vai tratar a exceção. Try except. Se surgir alguma exceção, eu posso mostrar uma mensagem. Show message. Ocorreu um erro ao acessar as informações de login. Salvar. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse erro acontecer. Então aqui o que ele vai fazer? Ele vai tentar... Deixa eu aumentar aqui a tela do código. Vou mostrar o código inteiro. Por enquanto dá para fazer isso, né? Mas códigos maiores não vai dar não. Ele vai tentar verificar se a query de login está ativa, se ela não tiver, se ela tiver, ele fecha e tenta abrir ela. O que pode gerar um erro aqui, por exemplo? Eu acredito que se não existir a tabela funcionários, quando der esse open aqui, já vai gerar uma exceção da query. A query vai disparar uma exceção. Aí vai cair na minha mensagem aqui. Então vamos tentar simular esse erro. Simular esse erro seria eu vir aqui e alterar minha tabela de funcionários, de funcionário para funcionários. Executei essa alteração e vou executar meu projetinho de novo. E já gerou uma exceção, que a query, igual eu falei para vocês, nem sempre eu vou lembrar de fechar ela aqui durante a execução dentro do Lazarus. Vou mandar continuar. Isso aqui vai ter que gerar para mim a minha mensagem de tratamento de erro. Não gerou. Deixa eu ver se pelo executável... Às vezes essa mensagem apareceu e a gente não viu. Eu vou lá na pasta onde está o executável. Sistema comercial aplicativo. Tá, ele gerou um SQL error. Ele não chegou a fazer meu tratamento. Deixa eu pensar por quê. Eu vou colocar vou fazer um debug aqui. O ideal nesses casos é a gente está debugando. O debug do Lazarus é bem simples. Ele já é habilitado. Você coloca a bolinha aqui, ele tem que chegar aqui no meu try e ele vai cair no except quando
tentar dar esse open. Eu acho que é isso que não está acontecendo. Deixa eu rodar ele por aqui. Ele caiu aqui. Ah, ele tá dando... Já sei por que isso. É uma coisa que eu não ia falar ainda, mas é até interessante que tenha acontecido. Normalmente, os formulários que utilizam queries nos sistemas, eles não é interessante que a gente crie eles em modo automático. O que é criar em modo automático? Toda vez que a gente cria um formulário em um projeto no Lazarus ou no Delphi, automaticamente eles são criados junto com o projeto em execução. Isso a gente altera aqui, ó. Menu Projeto, opções de projeto, formulários. Aí, ó, formulários autocriados. Aí tá o principal e tá o login. Então eu vou jogar o login para o lado aqui dos formulários disponíveis e para isso eu tenho que criar ele manualmente. Normalmente em formulários que tem queries é interessante fazer isso. Ok, vou tirar esse breakpoint, não vou precisar dele mais. E eu vou ter que alterar aqui, ó, essa chamada aqui eu tenho que mudar. Eu vou ter que carregar a variável frm login recebe tfrm login, que é a minha classe do formulário login, ponto create, e aqui dentro desse create eu vou pôr self. Self significa que o meu formulário principal é pai do formulário login. Então, se eu fechar o formulário principal, todos que foram criados no modo self vão ser fechados. Eu tenho a opção de usar o new aqui dentro também, que é o new é vazio, e eu vou ficar responsável por destruir esse formulário via código. Beleza, dessa forma ele não vai tentar abrir a query antes do meu código lá que está tratando o erro. Beleza, parece que ainda continua com erro. Continuar. Ok. Deixa eu fechar a query então. Tô achando que ele está abrindo a query sem passar por lá. Deixar a query false, salvar. Ok, a query está fechada. Quando eu clicar aqui agora, ele gerou o erro. Notificação de exceções do depurador. Continuar. Ocorreu um erro ao acessar informações de login. Então, o que estava acontecendo? Ele estava dando um open sem... Ele está dando um open sem... Ele estava executando esse comando open sem passar aqui pelo meu tratamento de erro. Então, nesse caso, eu tenho sim que lembrar essa questão aqui de deixar o false. Outra coisa que eu acabei de perceber, o meu formulário de login está fechando e está deixando o formulário principal disponível. Não pode acontecer isso. Para mudar isso, vou ter que fazer outra alteração aqui. O formulário de login não pode ter os meus ícones aqui em cima, que é o usuário fecha aqui e o formulário principal está disponível atrás. Então isso eu mudo aqui, ó, no Border Icons, eu vou tirar o System Menu, tirar o Minimize, tirar o Maximize, tirar tudo. Aí desse jeito aqui meu formulário não vai ter como fechar. Porém eu estou criando um outro problema, que é o usuário não consegue sair do sistema. Eu vou chegar esse botãozinho e entrar aqui um pouquinho para o lado. Vou criar um outro botão. Criar um botãozinho de cancelar. Deixa eu ver qual que é o tamanho desse botão aqui. Criar os dois do mesmo tamanho. 136. 136. Ok. Esse aqui vai ser meu btn cancelar. E meu caption vai ser cancelar. Ok, quando o usuário cancelar, desistir, eu vou dar um application.terminate, que eu fecho a minha aplicação, inclusive meu formulário principal. Então ele não consegue sair desse formulário, ele não tem o botãozinho aqui, eu acho que esse x não vai ficar, vamos ver se ele continuar, eu acho que é aqui, ó. Border size able vai ser none. É isso mesmo, ó, o none
Acho que não, ainda apareceu aqui. Vamos testar. Deixa o sizeable até para tirar a dúvida. Fechei o sizeable. Salvar, executar. Beleza, executou meu formulário de login. Deu erro. Esse erro só dá com o Lazarus aberto, viu, pessoal? Depois eu vou executar fora do Lazarus para vocês verem que esse erro não aparece. Ok. Não tem aqui o botão de fechar, não precisa mudar lá então. Cancelar, terminou a aplicação. Só para mostrar para vocês que aquele erro não aparece, se eu vier aqui pela pasta, vou executar aqui do meu arquivo executável direto. Mandei entrar e já vai direto na minha mensagem de erro, acessar informações de login. Então tem algum problema e tal, cancelei e fechou o sistema. Então por enquanto tá ok. Então já fiz a primeira parte, que é o login do meu sistema. Vou parar por aqui, logo já a gente dá continuidade aí, fazendo algumas alterações na tela principal, criando menu e para começar a trabalhar com os cadastros. Até a próxima então, deixa eu parar a gravação.